Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo com os patrocinadores. E hoje nós estamos com a Kuttner, com o Hangdon e o Hilário Araújo. Vocês sejam muito bem-vindos. E para a gente começar aí o nosso bate-papo, gostaria de saber como que vocês estão vivendo esse momento da pandemia. Então, nós estamos, desde março, a gente ficou preso de surpresa, né? De repente, a pandemia apareceu de muito rápido, de uma semana para outra, e a gente entrou num regime de home office em final de março até mais ou menos final de junho. Tem agora ainda alguns funcionários que estão no office por função da idade, por função de doença ou em função de uso de transporte público, mas a maioria da empresa está trabalhando normal. Hilário voltou até já a viajar e a gente está conseguindo viver com isso. A gente sabe que um problema nós temos que ainda se preparar para mais tempo, mas a gente consegue tocar a nossa empresa mesmo com essa pandemia. Interessante é que o próprio cliente, claro, todos foram impactados, né? Então, a gente que viaja muito, que visita os clientes, a gente viajou até março, aí surgiu a pandemia, paralisamos todos, e agora, 2 semanas atrás, a gente começou a retornar esse trabalho de visitas, e ainda essa semana também viajamos. Então, a gente percebe que parece que agora está começando a voltar aí eu não diria uma normalidade, mas já as atividades começam a voltar aí, de certa forma, a um normal, mas, claro, com toda a precaução, com todo o cuidado. E muitos clientes também evitaram, até proibiram visitas, agora já estão flexibilizando tudo isso. Então, parece assim, que o fundo do poço ele já passou. Vamos torcer para isso. Perfeito. E eu gostaria de saber um pouco da história da Kuttner no Brasil, como que vocês têm trabalhado com a representatividade da empresa dentro do mercado. A Kuttner no Brasil existe desde 1974, quer dizer, nós temos mais que 45 anos ativo aqui no Brasil. Nós somos 100% afiliados do grupo alemão Kuttner, que existe desde 1949, que ele já tem 71 anos. E exatamente a gente foi fundada aqui no Brasil em função das dificuldades na época de exportar da Alemanha para cá. Naquela época já houve exigências de conteúdo nacional de fornecimentos. Então foi fundada a empresa aqui. Nossa sede está aqui em Contagem, Grande Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós temos aqui tudo junto, temos uma fábrica, temos nossa engenharia, nosso projeto, nossa administração, e tudo junto num único lugar, que eu acho muito bom para um trabalho eficiente. Nós começamos no início mais na indústria siderúrgica, que é outro segmento nosso de clientes, mas a gente entrou mais forte na área de fundição a partir do início dos anos 80, quando começou exatamente um grande crescimento da indústria de fundição no Brasil. É interessante que eu sempre trabalhei em fundição, né? Então, eu era um usuário de equipamentos da Kuttner, trabalhei em fundição, Texid, Thyssen, as 2 fábricas, por mais de 25 anos. Então, e depois eu passei a ser um funcionário da Kuttner. Então, nessa área de vendas, a gente conhece bem o histórico dessa empresa e conhece bem as soluções que a Kuttner pode ofertar para os clientes. Eu acho que esse é um diferencial que tem, de ter uma engenharia, ter um suporte muito grande com tecnologia, né? É evidente, alguma coisa até vem da Alemanha, mas muita coisa desenvolvida no Brasil, e com todo o suporte da nossa engenharia aqui, isso nos dá aí uma segurança muito grande para ir para um cliente e ofertar uma solução. De saber. E eu gostaria de saber também um pouco dos produtos que vocês trabalham, né? Quais são os carros-chefes, quais os produtos que são realmente os que mais saem e quais as soluções que eles trazem?
Ok, Ana, então eu vou compartilhar com você um catálogo nosso que aqui mostra de uma forma assim bem resumida, mas assim bem abrangente no sentido de mostrar os tipos de equipamentos que a gente faz com a tecnologia da Kuttner, diretamente para as fundições. No sentido de preparação e recuperação de areia, que a gente vê que é uma necessidade muito grande nas fundições. A Kuttner tem uma tradição muito grande nesses itens especificamente, em função de trabalhar com misturadores Speedwheeler, que são misturadores de mós horizontais, tradicionais no mundo todo. A gente produz isso no Brasil com a licença da Simpson, americana. São misturadores de alta performance, mas não somente na preparação. A gente trata a recuperação e preparação numa unidade de areia em que a gente dimensiona para que tenha a máxima performance possível. Então, a gente trata a preparação com esse tipo de misturadores, com sistemas automáticos de adição de bentonita, adição de água, pó de carvão, toda a dosagem de areia. E a recuperação, a gente também trabalha com tipos de resfriadores, dependendo da necessidade de cada condição, a gente dimensiona um tipo, que pode ser por leito fluidizado ou o resfriador pré-mix, naquele onde a gente pode, inclusive, adicionar a bentonita, já fazer uma pequena adição para ir começando a ativar a bentonita. Também sistemas de desmoldagens, que pode ser vibratório, com tambores rotativos. A gente trabalha com a licença projetos da DISA, para tambor de desmoldagem. Então, em termos de areia verde, preparação, recuperação de areia, desmoldagem, o próprio despoeiramento, que nós entendemos que é de suma importância no processo desse tratamento da areia, a gente tem aí uma tradição, uma tecnologia muito consolidada em torno desse tempo todo que produzimos no Brasil. Isso já vem também de uma cultura alemã, que traz aí uma robustez, traz aí custo de manutenção, custo de consumos energéticos bem otimizados. Então, a gente, hoje no Brasil, grande parte das fundições tem equipamentos nossos, e a gente tem equipamentos rodando aí há muitos anos. E como falei, desde o início dos anos 80, né? Desde 85, mais ou menos, né? Talvez valha a pena dizer, a gente consegue fazer a iniciação completa, o circuito completo, vamos dizer, saindo da desmoldagem, depois da máquina moldagem, até o abastecimento da máquina moldagem com a areia preparada, né? A gente faz o circuito completo, mas, obviamente, a gente também faz soluções isoladas e tem equipamentos, vamos dizer, assim, soltos, né? Individuais. Tem o misturador, tem o resfriador, tem o elevador da caneca, tem o desforamento, vamos dizer, a gente fornece todos os componentes e fornece a instalação completa do início ao fim. E interessante também que aqui existem vários graus de automação. Claro, depende das necessidades, a gente vai sugerir um grau de automação, de maneira que pode ser uma central de areia completamente automatizada, com um controlador, com um homem numa sala de comando, com um supervisório, acompanhando toda a atividade, e também pode ser com algumas operações manuais, mas mesmo assim, uma performance na qualidade da areia muito boa, porque esse conjunto de equipamentos bem dimensionados, a gente vai ter uma qualidade da areia excelente para dar uma condição de produzir os melhores moldes possíveis, que isso tem um impacto diretamente na qualidade do fundido. Então, a areia na fundição, a gente entende a importância desse insumo e entende e conhece como tratar isso, né? Então, a Kuttner tem realmente essa tradição aí nesse tratamento de areia verde.
A parte de cura-frio hoje está destinado à KNBS, né? Com toda a tecnologia que vem lá da IMF. Esse já foi objeto da outra conversa. Aqui é muito interessante a gente mostrar sistemas de preparação de carga, carregamento do forno. A gente produz desde a ponte rolante, e na verdade essa ponte rolante ela é uma ponte rolante especial, porque ela tem velocidades especiais, né? Tanto de elevação como de translação, tudo isso num sistema conjugado com os carros de carregamento do forno. Essa ponte ela pode ter um silo canguru ou não, isso depende muito da necessidade de cada cliente. Isso a gente faz um estudo preliminar para dimensionar no projeto a necessidade ou não. Os carros de carregamento são carros que otimizam toda essa colocação da carga no forno, aonde você tem um mínimo de exposição de operadores, né? Em alguns casos, o operador, inclusive, é um controle remoto. O carro ele já contempla uma geometria para acoplar na tampa do forno, de maneira que já se instale ali um sistema de captação. Então, você vê que um sistema desse, além de otimizar a preparação, o carregamento, ele dá uma condição de segurança e uma condição ambiental muito interessante nas condições. Quando a gente vê uma fundição trabalhando, independente até do volume, mas com um sistema desse, você vê a performance, você vê a limpeza, né? E a precisão nos carregamentos. E esse sistema todo, ele pode estar integrado com um sistema de gestão, que inclusive os consumos da matéria-prima já são informados. Aqui embaixo a gente tem um sistema de adição de liga. Então a liga automaticamente ela é dosada dependendo da receita que foi colocado pelo operador do forno, e um carro vai se posicionar embaixo de cada silo de liga, que tem um dosador, e ele vai fazer o transporte dessa liga até o carro de carregamento, que, por sua vez, alimenta o forno. Então, quando você vê um sistema desse todo completo, com o mínimo da utilidade de mão de obra num sistema desse, trazendo a qualidade, com todo o sistema de exaustão colocado, a gente tende aí a ter uma qualidade no processo e vai ter um impacto diretamente na qualidade do produto. Claro, não precisa uma fundição ter um sistema completo, isso depende muito da necessidade e a nossa engenharia avalia muito bem isso, né? Mas um sistema mais mecanizado e mais automatizado, você tende a ter um rendimento melhor desse processo. Depois... Tem alguma pergunta, Ana? Tem uma pergunta, Ana? Não, eu achei que você tinha terminado, mas pode continuar. Então, tá. Outro componente do nosso portfólio são as centrais de fusão com forno cubilot. Atualmente, os fornos cubilot maiores no Brasil são o Decoder, Tupi, Regal e Texide. Hoje eu diria que no Brasil, em função da energia elétrica, ainda tem um custo bem razoável. O forno cubilot tem menos tendência a ser viável, mas não deixa de ser uma grande ferramenta para grandes volumes de produção. Claro que aqui também entra todo o sistema de exaustão, sistemas de carregamento, em alguns casos, inclusive, de sulfuração, porque é possível você obter um material base desulfurado para se produzir um nodular, por exemplo. Isso é possível.
todo o despoeiramento e limpeza de gases, independente do setor da fundição, a gente consegue planejar e instalar, de maneira que lá na fusão, moldagem, central de areia, desmoldagem, rebarbação, todos esses sistemas têm as suas particularidades em função do seu componente, né, do seu gás que vai ser gerado ali, do seu particulado. Então, para todos esses sistemas tem aí uma tecnologia de captação e filtragem. Hoje, no Brasil, a gente percebe uma grande tendência das empresas em investir, em ter uma condição melhor de ambiente de trabalho. Então, a gente sente que tem uma procura muito grande por esse tipo de sistemas. Aqui a gente mostra alguns exemplos de central de areia, de desmoldagem, em alguns casos, inclusive, filtros revestidos. E a parte de engenharia. A Kuttner tem uma tradição de engenharia muito forte de projetos. Então, desde uma pequena expansão de uma fundição até uma fundição completa. Aqui tem dois exemplos, a Metal Cider, que é uma fundição mais recente, aqui em Betim, Minas Gerais, todo o projeto da Kuttner, e aqui embaixo a fundição antiga Luc, hoje Regali, todo um projeto da Kuttner também. Quer dizer, começa desde uma engenharia conceitual, se faz uma engenharia básica até uma engenharia construtiva, podendo inclusive se fazer o gerenciamento da implantação dessa fundição. Então, a Kuttner ela pode fornecer desde um equipamento até uma engenharia completa e fornecer uma fundição com todos os detalhes dentro de mais alta tecnologia e das melhores práticas existentes. Então, o portfólio da Kuttner Você pode amplo, mostrar, né? lá nossa sede exatamente em Contagem, né? Telhado vermelho são os escritórios, lá embaixo tem o galpão da fábrica, tem uma área muito grande para estocar material se for necessário. Então, realmente uma estação que nos atende muito bem e eu acho um bom lugar para poder atender bem os nossos clientes também. Aqui nasce, a gente diz assim que a gente consegue entender os problemas, estudar e trazer as soluções. Claro, o processo na fundição são processos muito complexos, né? Cada fundição tem a sua particularidade, então a gente estuda com muito carinho, caso a caso. A gente sabe que o que deu certo numa nem sempre pode dar certo em outra, mas a gente dispensa aí uma atenção, um estudo, para que a gente possa oferecer a melhor solução para o cliente. Ok, Ana? Perfeito, perfeito. Assim, eu fico encantada, porque é muito interessante como vocês conseguem dar um suporte para o cliente de ponta a ponta. Uma das coisas que me chama muita atenção é justamente isso, vocês terem essa disponibilidade de dar esse suporte em todos os níveis, né? Em todas as ações. A minha tela ainda está compartilhando, e aí está gravando a minha tela. Então, peraí, deixa eu mudar de interromper o compartilhamento. Aí, agora eu consigo ver vocês. Eu tô me auto-entrevistando. Mas voltando, o que eu realmente acho muito interessante é realmente, por toda a apresentação de vocês, é como que a Kuttner ela consegue dar o suporte para a fundição de ponta a ponta. Então, em qualquer nível dos processos, vocês conseguem adaptar e conseguem ajudá-las, né, desde de um ponto bem pequeno a um projeto muito grandioso. Eu acho que essa é um diferencial, e a gente preza muito por isso, de ter a venda, mas ter um pós-venda muito próximo do cliente, né? Então, a gente fala que os nossos clientes são mais amigos depois do fornecimento do que antes. Você vê que tem a fundição de aço, tem a fundição de ferro fundido,
a próprio segmento de não ferrosos, a gente atende e cada um tem tem o seu processo, tem a sua particularidade, né? Eu faço uma pesquisa, Exato. fundir desse tamanhozinho, outro tem um fundir desse tamanho, cada processo, cada produto é diferente, né? E vocês acreditam que essa forma de trabalhar acaba sendo um diferencial para vocês se tornarem uma empresa bem competitiva dentro do mercado? Eu penso que sim. Eu penso que a gente é competitivo em função dessa qualidade que a gente apresenta, né? Dessa tecnologia que a gente tem em poder entender o problema do cliente, né? Trazer para dentro de casa, estudar e apresentar uma solução. Claro, com todo o respaldo de engenharia que a gente tem aqui, com a troca de informação na Alemanha, a gente tem aí uma rede que nos dá aí um conhecimento e um suporte para determinar o melhor para o cliente. Eu gostaria de perguntar para vocês, né? Falando de relacionamento, falando de clientes, gostaria de saber o que o Encontro Gaúcho foi para vocês, né? Durante esse processo da participação de vocês dentro desse ano. Esse ano a gente não conseguiu fazer o presencial, mas transformamos o presencial em várias edições online. E aí queríamos saber como que vocês viram tudo isso. A gente estava muito acostumado naquele modelo presencial, né? Eu participei de todos, e no Rio Grande do Sul sempre é muito interessante, tem um pessoal específico de fundição que gosta de saber, esse contato com as pessoas é muito interessante. Eu, particularmente, eu gosto dessas conversas. Tivemos que experimentar esse novo modelo, né? Eu acho que como primeiro, entendo até que superou a expectativa pelo número de pessoas que a gente atingiu. Acho que as apresentações foram até rápidas, mas deu para mostrar para todos. Cada um teve uma oportunidade de mostrar o que a sua empresa pode oferecer. E eu entendo que dentro desse modelo, a tendência é melhorar. Tá? Que bom, que bom. Fico feliz que vocês gostaram. E realmente, para nós, foi muito rápido. Nós tínhamos que dar uma resposta muito rápido quando a gente recebeu os nossos decretos de que não poderiam fazer evento. A gente não sabia como isso ia ser, não sabíamos quando esses eventos iam voltar. E eu lembro que quando a gente reuniu a equipe, eu falei, olha, cancelar é a coisa mais fácil que tem. Pega o telefone e cancela. Mas eu acho que não é isso que o setor merece. Eu acho que o setor merece que a gente reaja junto com eles, porque a gente não sabe como vai ser o final disso. Né? E uma coisa que era muito unânime em toda a equipe, as informações que me traziam, é que existia uma expectativa muito positiva para o setor em 2020. Então, existiam muitos projetos de investimento. Então, uma das coisas que eu pensei, eu falei, tá vendo? A gente não pode deixar que esses investimentos não aconteçam. Eles podem não acontecer na mesma proporção, mas eles têm que acontecer. As empresas não podem parar, elas têm que entender que nós estamos passando por um momento, mas isso vai passar. E a gente tem que estar pronto para quando isso passar. Então, o evento, ele veio muito dentro dessa direção, de trazer um movimento e falar, olha, não desiste, o pessoal está aí, os produtos estão aí, a inovação está aí, né? Não vamos parar pelo meio do caminho. E eu acredito que a gente alcançou. Pessoal, muito obrigada. Obrigada pelo tempo que vocês puseram. Eu sei que o tempo está corrido de todo mundo e vocês conseguiram achar uma brechinha na agenda aí. Muito obrigado e nos vemos nos próximos eventos. Obrigado. Para você também, obrigado pelo tempo, pela conversa. Então, vamos esperar que a gente se encontre especialmente no próximo evento. Sim, um abraço. Um abraço. Obrigado. Tudo de bom. Tchau.